Olá, tudo bem? Hoje nós temos aqui a satisfação de conversar com nosso colega Daniel Becker, nosso doutorando, nosso mestre aí, mais recente aí do IFSC, na área de contabilidade. Ele vai contar um pouquinho da história dele. E eu penso que esse aqui é o nosso projeto de indicadores, mais uma versão mais de gestão pública, né? De gestão administrativa, né? A gente precisa sempre aprender um pouco mais sobre como funciona a instituição, além da parte pedagógica. E eu trago aqui essa pessoa que tem muito conhecimento, que já fez várias lives, né, explicando um pouco o orçamento e gasto público, empenho, licitação, liquidação, né, de maneira simples para as pessoas que muitas vezes acabam se complicando com os termos. Temos aí uma nova lei de licitação muito recente, né, Daniel, que já está em vigor. E aí, para começar, por favor, esteja presente e diga assim, o que mudou com essa nova lei de licitações, por favor. Tudo bem, José? Então, meu nome, me apresentar rapidamente, meu nome é Daniel Elias Becker, eu sou contador do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC, desde 2014, eu trabalho na reitoria. Já passei por alguns cargos de gestão, né, principalmente fui chefe do Departamento de Orçamento e Finanças por um tempo, e foi aí, nesse momento, que a gente fazia essas lives e conversava, fazer capacitações, né, com os campos, principalmente, com os chefes chefes DAN, chefes de departamento de administração, com os contadores. A gente sempre tratava de assuntos relacionados principalmente ao orçamento e finanças da instituição, né, e um pouco daí mais técnico também com o pessoal, os contadores, sobre contabilidade pública. Então, eu continuo sendo contador da reitoria, né, a gente trabalha lá na equipe, a Paula hoje é a chefe do departamento. Então, respondendo à tua pergunta, né, a gente agora inicia uma nova fase, dá para dizer assim, praticamente na administração pública federal. Essa nova lei de licitações, ela chega com um arcabouço vinculado ao planejamento institucional. Então, ela vincula muito as ações de orçamento ao planejamento. E isso é uma métrica que o governo federal agora tem utilizado e se concretiza agora com essa nova lei, né? Então, vincular o orçamento, as expectativas, o que está previsto para ser executado dentro da LOA, né, inicialmente da PLOA, depois da Lei Orçamentária Anual, e vincular as expectativas de gasto dentro do órgão, no IFSC, no caso, é uma dos itens tratados na nova lei de licitações, né, de forma bastante ampla. Ela traz essa responsabilidade ao gestor de não ultrapassar os limites, não prever mais compras do que necessário dentro de um planejamento anual de compras. Então, ela veio revolucionar nesse sentido, né? Trazer mais planejamento, deixar isso claro dentro da legislação e vincular também a execução orçamentária, que é mais a área onde eu trabalho e onde eu gosto de atuar dentro da instituição. Basicamente, essa, na minha visão, é a grande alteração, é a grande novidade que essa lei traz, tá? Ela estabelece o planejamento dos atos de gestão dentro da lei. E aí isso influencia em várias outras questões, né? Por exemplo, os contratos administrativos, também a lei trata sobre contratos administrativos, saber o momento de repactuar, de fazer esses cálculos, de considerar a inflação do período para os próximos eventos que vão acontecer, as próximas execuções orçamentárias, cada ano, cada exercício, ter isso planejado já para um médio e longo prazo dentro de cada unidade gestora, né, cada campus ou no IFSC como um todo, isso é muito importante. E tem vários assuntos sobre esse tratado nessa nova lei de licitações também. E aí envolve muito essa parte de contabilidade, orçamento e finanças, porque a gente trata diretamente com essas repactuações, com os ajustes dentro dos contratos, para que eles caibam também dentro da estrutura e seja muito mais ligado ao custo de cada órgão, de cada campus, na verdade, considerando muito mais o custo do que outros fatores, né? Então, o custo sendo bastante importante para esse planejamento. Então, o contador hoje é preparado, né? O Departamento de Orçamento e Finanças, o pessoal dos chefes de departamentos de administração dos campos também são preparados para analisar isso dentro da execução orçamentária, para que esses contratos também sejam repactuados e sejam contratados para que caibam dentro desse planejamento, seguindo essa nova lei de licitações, que é algo muito importante. Esses são os assuntos que eu acredito que sejam principais, sim, que mais impactem o Departamento de Orçamento e Finanças, que é mais a área que eu atuo. Obrigado. Daniel, para você que é contador, o que muda
mais diretamente nesse processo todo, nessa nova lei? Tá. Eu até separei aqui um artigo, tá? A Lei 11, ela é a Lei 14.133 de 2021, apesar de ela ser de 2021, ela tem agora impactos mais recentes, ela tá entrando agora, na verdade, está sendo utilizada mais agora nos órgãos por todos os entes, né? Tanto União, Estados e municípios. E eu separei o artigo 11 dessa lei, e esse trecho fala que dentro dessa lei tem que se assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias. Então, como contador, a gente tem que, como eu expliquei anteriormente, tem que verificar o que está planejado para cada órgão, né, para cada campus, e alinhar o que vai ser contratado junto com o orçamento. Então, o que eu acredito que deve existir mais nos campos é essa conversa entre os contadores e os departamentos de compras dentro dos campos para alinhar essa área para não extrapolar esses valores dentro de cada campus. Então, fazer esse planejamento junto com os contadores, junto com o pessoal que entende a área orçamentária e financeira de cada campus, eu acho que é uma das coisas mais importantes que traz nessa legislação. Outra parte que eu destaquei aqui, o artigo 40, ele trata desse planejamento, deverá considerar as expectativas de consumo anual, mas principalmente o inciso 5, C, da responsabilidade fiscal mediante a comparação da despesa estimada com a prestação, com o previsto no orçamento. Então, a lei sempre trata disso, né? Fazer caber a execução dentro do que está previsto no orçamento. Eu acho que essa é o principal momento que o contador, que a parte orçamentária e financeira pode atuar junto aos departamentos de compras, aos profissionais de compras que atuam mais diretamente com a lei de licitações e contratos, e a gente dá esse apoio junto a esses profissionais. Para mim, essa é a principal colaboração. Perfeito. Imagine você que é um diretor, aí, um professor ou um técnico administrativo esteja pleiteando, por exemplo, um cargo de diretor de campus. O que ele deve, na sua opinião, entender para poder conversar com os profissionais da área de compra, licitação, de orçamento, no teu entendimento? Então, eu acho que é muito importante ele se apropriar dessas leis orçamentárias, né? Eu acho que isso é algo fundamental, porque vai ser uma pauta constante dentro da gestão dele no campus, né? Então, entender, claro que não com muita profundidade, mas conhecer, né, esses aspectos da PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentário Anual, que acontece todo ano, e acompanhar um pouco isso, como isso se faz, como isso ocorre dentro da instituição, participar também desse processo, influenciar as decisões, tanto da gestão e depois os aspectos que vão impactar no próprio campus. A partir disso, da PELOA, a LOA é sancionada. A gente tem enfrentado, de uns anos para cá, algumas alterações entre PELOA e LOA, algo que não se via em anos anteriores. Então ficar atento ao que está previsto na PELOA e depois ao que é executado diretamente na LOA, né, que às vezes tem algumas alterações, algumas reduções de orçamento vêm para a LOA, então ficar atento a isso. Então, essa legislação, verificar dentro da LOA o volume 5, que é o volume da educação, e lá dentro do volume 5 da educação, filtrar pelo código 26438, que é o código da instituição, que é o código do IFES, que são 2 páginas, apesar da LOA, desse anexo ser bastante grande, a página dedicada ao IFES, que são 3, 4 páginas, então é fácil de verificar. E lá tem várias informações muito importantes para a execução orçamentária do ano de cada campus e na instituição como um todo, né? É essa lei que serve como matriz para a distribuição orçamentária de cada campus. Então, lá dentro dessa legislação, você vai ver valores, programas, funções, todas detalhadas por códigos. Uma coisa que sempre o pessoal questiona, né? Grupo de natureza de despesa, você vai conseguir ver o que está previsto para custeio no item 3, né? Item 4 para investimento, quais são os valores que estão previstos para a instituição, diretamente na lei que regulamenta isso, tá? Outras coisas importantes, informações são tiradas de lá, são as ações previstas para o ano,
existem ações de capacitação, ações de funcionamento, vinculadas à folha de pagamento, vinculadas à assistência estudantil, são códigos que vêm na Lua também. Alguns dos mais famosos que a gente usa normalmente, e isso é falado em reuniões, e acho que é importante saber, né, para a gente não ficar não entendendo o que está sendo falado. Por exemplo, 45, quando se fala 4572, né, é uma ação de capacitação exclusiva para capacitação dos servidores. Quando se fala 20RL, é o funcionamento institucional, isso pode ser dividido entre custeio e investimento, mas aí só para funcionamento, né, nada para expansão ou esse sentido, né? Então, cada ação tem a sua função, né? A 2994, outra ação famosa, né, que é de assistência estudantil, qual o valor está sendo destinado para isso? Quanto desses valores compete a cada campus para a sua execução e seu planejamento? Então, talvez essa legislação, verificar todo esse arcabouço orçamentário, institucional e se apropriar, também conhecer quem entende esses caminhos, né, conversar com essas pessoas, talvez seja importante, para saber como se constrói o orçamento institucional, como ele é dividido e depois como ele é executado, né? Então, talvez essa seja uma boa dica aí para os diretores futuros se apropriar dessas informações dentro da instituição. Eu considero bastante importante isso. A gente responde diversas perguntas sobre isso durante o ano, e os diretores mais experientes, digamos assim, eles saem na frente, né? Eles conhecem esses meandros, assim, e conseguem fazer apontamentos e execuções até um pouco melhores, né? Então, o conhecimento nessa área eu julgo bastante importante para o sucesso de uma execução em cada campus, né? Então, o que eu acredito, né, existe certa flexibilidade para utilizar os recursos, mas alguns a gente chama de recursos carimbados, né? Então, por exemplo, a ação que eu comentei anteriormente, a ação 20RL, é a ação de funcionamento institucional. Ela é um recurso relevante dentro da instituição, mas que o gestor tem certa flexibilidade para utilizar como ele julgar necessário em cada campus, em cada situação. Essa ação, por exemplo, é utilizada para os contratos administrativos, para eventualmente alguma aquisição que o campus seja necessário, ou alguma pequena obra dá para utilizar em investimento também. E aí a gente tem recursos carimbados, digamos assim, né? Por exemplo, a 2994 só se pode utilizar com assistência estudantil. No meu entendimento, isso garante o mínimo necessário, e isso tem estudos, né, que trazem esses valores, então são métricas de matrículas de alunos de permanência que influenciam nesses valores para o envio da matriz orçamentária, e eles garantem a disponibilidade orçamentária para se cumprir determinadas ações dentro da instituição. A gente não conta apenas com recursos orçamentários, né? A gente também conta com recursos extra-orçamentários, e esses muitas vezes também vêm carimbado, muitas vezes não, praticamente todas as vezes que a gente recebe vem carimbado. Então, para alimentação estudantil, a gente tem um recurso que vem da FNDE, por exemplo, né, que também é um recurso carimbado e destinado especificamente para isso. Esses anos recentes a gente tem recebido muita emenda parlamentar, então a emenda parlamentar normalmente ela vem com algum objetivo ou pode ser utilizado para outro, dependendo da situação e o acordo que é feito com os parlamentares ou com a bancada, dependendo se é emenda individual ou de bancada. E tem alguns recursos extra-orçamentários também que vêm de outras universidades, outras instituições, para pagamento de coisas diversas, de convênios que são firmados junto com esses órgãos, né? Então, cada item orçamentário tem a sua especificação, e isso garante o funcionamento adequado da instituição, né? Em termos, deveria garantir o funcionamento adequado da instituição, com recursos destinados para cada item. Por exemplo, também, algo que é bem relevante dentro da instituição é a folha de pagamento, e cada item desse também vem discriminado dentro da folha de pagamento com valor de aposentados, tributos, pessoal da ativa, e assim diversos outros itens, né? Então, realmente o orçamento é algo interessante de se estudar, ele realmente vem em caixas, assim, a gente não tem liberdade absoluta dentro do orçamento, por isso também que é importante conhecer o orçamento a fundo, né? Para a gente conseguir fazer o planejamento melhor possível e não contar com um valor que depois a gente não vai conseguir executar, porque ele, na verdade, está planejado para outra função e outra coisa. Então, conhecer isso já de início, né, saber o que leva a cada orçamento, qual que é o produto que ele
que ele pode nos fornecer, o que ele pode nos ajudar é realmente muito importante, né? Isso já é um conhecimento prévio que é relevante de se ter, que é o que eu sugiro, algo necessário assim para se aprofundar. Perfeito. Eu vejo que alguns campos menores têm praticamente 80%, 90% do seu orçamento comprometido com custeio, né? Nesse sentido, que sugestão você dá para um candidato a diretor que queira, vamos dizer assim, rever os seus contratos para economizar um pouco em custos fixos, para poder fazer algumas reformas, por exemplo, a pintura de um campo, a reforma da estrutura, né? Que o caso específico, eu fui para Urupema ano passado, eu vejo que a estrutura tem problema, eu vejo que a estrutura metálica tem problema, tal, e às vezes o orçamento é totalmente comprometido com gastos, né, fixos. O que você sugere? Que mecanismo tem de renegociação de contrato? Ou talvez cuidar aí com de água, uma campanha para economizar energia elétrica. O que você sugere pela tua experiência? A gente já fez diversas revisões contratuais, né? O período que eu exerci a chefia do Departamento de Orçamento e Finanças, a gente foi demandado a rever todos os contratos institucionais. Então, foi feito esse trabalho junto aos campos, de revisão desses contratos, ver os postos que eram realmente necessários dentro de um contrato, os postos que não eram necessários, né? Por exemplo, um posto de vigilância, se era necessário 4, 6 ou 2, né, para suprir aquela necessidade, e aí se reduziam algum posto para se sobrar mais recurso. Então, isso foi feito com todos os postos, né, com todos os postos e com todos os contratos institucionais. É algo que não é simples de se fazer, né, requer a presença dos profissionais da área para rever esses contratos, trabalhando junto com o departamento de administração do campus, para reduzir esses custos. A gente conseguiu ter bastante êxito naquela época em reduzir diversos contratos. Então, o que fica de dica, né? Rever esses contratos, verificar se todos os postos estão sendo utilizados, o horário, né, a carga horária de cada contrato administrativo, se ele precisa ser noturno ou não, isso tudo influencia no valor final, né? É uma realidade, né, que hoje o orçamento destinado aos campos ele está praticamente todo em custeio, muito pouco em investimento no orçamento de funcionamento da 20RL, e é praticamente todo comprometido com contratos administrativos. Essas eventuais sobras orçamentárias, né, se o campus necessitar eventualmente fazer um investimento durante o ano e não ter esse orçamento, uma das dicas também é que existem 4 janelas anuais que podem ser alteradas, pode ser feita a solicitação de alteração num eventual sobra nessa revisão de contratos, né, que pode ser feita. Pode sobrar algum recurso de custeio e esse recurso de custeio pode ser alterado em 4 janelas que a gente solicita durante o ano para um recurso de investimento, por exemplo, se for aprovado. Então, essas são estratégias assim que a gente pode fazer durante um ano, mesmo dentro do exercício financeiro, mesmo com o orçamento fechado, a gente tem essas janelas de solicitação. E eu considero uma das coisas mais importantes, na verdade, são os contratos administrativos dos campos, né? Dar uma boa revisada em todos os contratos, ver quais fazem sentido para o campus, ver se não dá para remanejar alguma coisa ou diminuir algum valor, comparar o valor dos contratos entre os campos, né, para ver se está sendo feita a mesma, prestado o mesmo serviço com valores um pouco diferentes, e fazer essas revisões contratuais. Dá um pouco de trabalho de fazer isso, mas o resultado é realmente muito bom, tá? A gente consegue uma boa redução em contratos, principalmente os mais expressivos, né, de limpeza e vigilância, que são normalmente os que mais encarecem e comprometem os orçamentos dos campos, fazer uma revisão desses contratos de área de limpeza, por exemplo, ou área externa, redução de área externa, redução de área de limpeza, algo nesse sentido, para a readequação desses contratos aos valores orçamentários de cada campus, para conseguir ter alguma folga orçamentária para fazer algo necessário dentro do campus, né? Então, é uma forma de se conseguir um pouco de recurso, revendo esses contratos administrativos. Eu tenho outra pergunta agora, estamos já indo para o final, mas sim, tem uma pergunta que eu acho interessante. Assim, imagina o diretor, ele olhou lá o orçamento do ano,
ele descobriu que ele tem 150 mil e ele vai comprar computadores. Ele vai comprar ali um conjunto de computadores, 150 mil, deve comprar quantos computadores ali? O preço 3 mil cada um, pensa ali, uns 50 computadores mais ou menos, tal. E ele também tem ali, ele percebeu que ele sobrou ali um valor de 30 mil reais que ele consegue fazer uma pintura geral na escola dele. E recebeu uma emenda parlamentar para construir um bloco de sala de aula no valor ali de 1.500.000 reais. Nesses três casos, veja, comprar equipamento, fazer uma pintura e construir um bloco. Como é que ele vai fazer? Como é que é o procedimento dele para ele organizar esse processo? Dentro da nova lei. Josué, aí eu sugiro assim conversar com o pessoal do departamento de compras, tá? Porque tem um cronograma dentro do departamento de compras para se atender essas demandas, né? E a parte da obra com o pessoal de engenharia. Então, na verdade, envolve praticamente a PROAD inteira, né, nesse exemplo que tu citou. O que eu posso falar mais da parte orçamentária, tá? Orçamento que chega de emenda parlamentar para construção de obra. Ele tem que, o recurso chega dentro do ano, ele tem que ser executado, então, recurso de emenda parlamentar não pode ser devolvido, tá? Não existe essa possibilidade, como existe com o orçamento normal. Então, ele tem priorização de execução dentro da instituição. E como é que funciona? Ele tem que ser empenhado dentro do exercício, mas ele pode ser executado como restos a pagar, né? Então, ele é empenhado, ele se inscreve em restos a pagar e, eventualmente, ele é executado nos anos seguintes. Um problema recorrente com obras de emenda parlamentar é o repasse financeiro. Então, tem que ficar bastante claro que o repasse financeiro ele não obedece às regras do orçamento normal que a gente tem na instituição. O repasse financeiro de emenda parlamentar ele é um pouco mais burocrático, para usar uma palavra mais leve, do que o orçamento que a gente recebe. Então, há a possibilidade de ocorrerem mais atrasos do que o normal com esse recurso, tá? Então, a gente orienta o máximo possível a não fazer obra com emenda parlamentar, só se for, claro, extremamente necessário, né? Mas seria a última opção, assim, dentro dos orçamentos previstos. Mas se não tiver outra possibilidade, a gente já fez obras com emenda parlamentar e deu tudo certo, mas ocorrem a possibilidade de ocorrer esses atrasos. Com a aquisição de computadores, por exemplo, aí teria que falar com o pessoal de compras, né, porque tem esses editais abertos para aquisição, isso pertence a um planejamento anual de aquisição, então isso deveria estar previsto dentro desse planejamento anual, para execução também dentro do próprio exercício financeiro. E essa obra de engenharia, que seria pintura, também envolveria a parte da engenharia, né? Ele também é com o pessoal da engenharia, então envolveria tanto compras como engenharia e no final o departamento de orçamento e finanças. A gente já teve alguns problemas com pinturas de blocos anteriormente, né, que não deram certo, que os valores eram abaixo e o pessoal que veio fazer as pinturas não conseguiu cumprir prazos e não tinha pessoal adequado, então sempre seguir os conselhos da engenharia, né, porque eles têm mais experiência nisso, eles já têm lições aprendidas, digamos assim, do que deu certo, do que deu errado, de algumas empresas que a gente teve alguns problemas em anos anteriores, né? Então, o conselho que eu dou, né, a parte técnica daí eu deixaria com compras, mas o conselho que eu dou nessas contratações, se alinhar a parte da engenharia para buscar o melhor resultado final para o campus em todas as partes que envolvem infraestrutura, e pintura é uma delas, né, que é muito demandada pelos campos. Então, se alinhar o pessoal da engenharia, que eles têm o know-how aí para auxiliar os diretores nessa empreitada. De forma geral, seria isso, tá? Para finalizar, eu queria saber um pouco mais. Você terminou, então, o teu mestrado, né? E queria que você falasse para nós aí o que realmente de interessante você acabou pesquisando e quais são as tuas conclusões nesse processo de capacitação. Legal. Legal, eu fiz um mestrado, né, com incentivo do IFSC, na verdade, eu fiz na Unisul ali com a administração, então foi todo bancado pelo IFSC, né, algo que eu realmente agradeço, assim, não só eu, mas vários técnicos administrativos fizeram esse mestrado junto à Unisul e tiveram seu grau de mestrado e mestre em administração. A minha pesquisa, ela foi voltada com os contadores,
e eu pesquisei, eu e meu orientador, a gente pesquisou o alinhamento entre o que se aprende na contabilidade na graduação, esse alinhamento com o concurso público, né, para ver se o que está sendo cobrado no concurso público se aprende na graduação, né, se tem esse alinhamento. E o terceiro alinhamento, se a graduação, o concurso público e a atuação do contador estão alinhadas. Então, se o que ele aprende lá na graduação e o que ele é cobrado dentro do concurso público, ele realmente atua dentro da instituição. E aí, a gente chega a algumas conclusões assim que a atuação não é tão direcionada quanto a que se solicita dentro dos editais por exemplo, nos editais de concurso público, né? Então, uma das formas de melhorar isso seria que as provas estivessem mais alinhadas com o que realmente se executa hoje em dia na instituição. Então, se selecionaria servidores mais alinhados ao que realmente se pratica dentro da instituição, né? Muitas vezes a gente responde perguntas nos concursos públicos que pouco tem a ver com a atuação do contador dentro da instituição. Às vezes não tem nada a ver, né, com o que ele faz. Então, esse alinhamento entre graduação, o concurso público e a atuação foi o tema da minha dissertação. E a gente também aprofundou outros assuntos, como teletrabalho, é, qual o impacto disso na vida das pessoas, se elas fariam novos concursos públicos, como é que elas se veem trabalhando dentro da instituição, quais as expectativas, e foi por esse caminho, foi bastante interessante. Deixo aqui o convite, né, se alguém quiser ler, ali está disponível, tanto no IFSC quanto na Unisul, é só procurar pelo meu nome, assim, e tem várias entrevistas, a gente fez entrevista com 17 contadores, né, foi uma pesquisa qualitativa, com várias perguntas, e todas as respostas, resultados estão lá, e fala um pouco do nosso IFSC, então acho que vale a pena dar uma lida para quem tiver interesse nessa área aí, um pouco sobre contabilidade, um pouco sobre recursos humanos, essa mistura de entendimentos assim que é legal de trabalhar dentro da instituição, a gente conversa com todas as pessoas, e todas têm relatos bastante legais assim dentro da instituição, acho que valeu a pena fazer essa pesquisa, foi bacana. Pô, é muito bom ver quando os colegas estão assim evoluindo na carreira, e eu vejo que você está bem motivado, já seguindo para o doutorado. O que te motivou já para o doutorado? Qual é mais ou menos o assunto que você vai estudar no doutorado agora, Daniel? Então, na verdade, o meu orientador do mestrado me convidou para fazer doutorado, né? E aí eu falei para ele, cara, eu não tenho dinheiro, na verdade, para fazer o doutorado dentro da Unisul. Eu sei que o valor é muito caro, né? Eu vou tentar as universidades que são gratuitas, né? A UFSC para fazer o doutorado. Ele falou, não, cara, vamos tentar, porque existem bolsas da CAPES, tu te inscreve, tu te candidata e vamos tentar fazer, pelo menos, tenta passar, escreve teu projeto, eu te ajudo aqui, a gente faz. E aí me inscrevi e consegui passar no doutorado, consegui a bolsa, estou fazendo doutorado com bolsa em administração, com o meu mesmo orientador. E a ideia é continuar seguindo na pesquisa com o foco no IFSC, né? A gente ainda não está com a tese, o assunto da tese definida, mas a linha vai ser algo no sentido de teletrabalho, como o PGD impacta dentro principalmente da parte contábil, administrativa da instituição, como isso está funcionando, extrapolando talvez o IFSC, comparar com outras instituições que também praticam esse tipo de teletrabalho, de trabalho à distância, ver qual é a opinião dos agentes envolvidos, né, tanto o servidor como as chefias envolvidas, a gestão, e verificar como é que está essa situação para tentar melhorar os processos, né, dentro da instituição e dentro das outras instituições também, acho que contribuir com esses processos nesse sentido é muito, muito importante, eu julgo importante, né, algo que está, um assunto que está premente dentro da instituição também, dentro do IFSC, e quanto melhor a gente trabalhar e conversar sobre isso e alinhar alguns pontos que ainda precisam ser alinhados, acho que tende a melhorar bastante o impacto também para a sociedade, né, que é a finalidade, na verdade, da instituição, né, a gente trabalhar em prol da sociedade, acho que é muito importante, e isso passa pelo trabalho dos servidores de como isso está acontecendo. Então, é mais ou menos um pouco disso, então a gente tem discutido, mas eu ainda estou no meu primeiro ano de mestrado, né, iniciei o segundo semestre, a gente ainda está alinhando aí a tese para os próximos anos aí. É mais ou menos nessa linha, Jesus. Poxa, muito obrigado
pelas tuas considerações, aí por você nos auxiliar nesse processo aí de formação também. Parabéns pela sua jornada, né, de busca do conhecimento, de formação, de formação profissional, pessoal. Acho que essa jornada, né, mestrado, doutorado, ela enriquece muito a nossa vida, tanto no pessoal quanto no profissional. É um desafio, né? A gente é aprovado todo dia, porque não tem certeza se vai dar certo ou não, é sempre aquela, né, de saber se vamos chegar a algum lugar, mas tenho certeza que todo mundo, no seu ritmo, no seu propósito, buscando o seu autodesenvolvimento, traz como um todo o desenvolvimento do IFSC, né? Aliás, esse é um dos processos onde mais a instituição cresce, quando a gente se capacita, né? Fica claro aí na tua motivação, né? Em relação a isso, assim também como a minha trajetória, que entrei com graduação também, e também nunca deixei de estudar, e eu sempre que eu voltei com mais vontade, com novas ideias, né? E a rede federal é muito rica, porque você está fazendo no IFSC, mas aqui tem um Instituto Federal Catarinense aqui, mas tem mais outros institutos federais do sul do Brasil, que são similares a gente, que pode fazer comparação, e todos são muito solícitos, né, para relação a isso, eles são super parceiros para ajudar a fazer o trabalho. Então, parabéns, né, eu desejo muito boa sorte. Duas palavras finais para se despedir, muito obrigado desde já pelas tuas contribuições, viu, Daniel? Pô, Josué, eu que agradeço, legal, obrigado pelo convite aí de falar um pouquinho sobre a parte orçamentária, sobre o IFSC, né, que a gente ama tanto, na verdade, né, a gente trabalha bastantes horas por dia dentro da instituição, mesmo no teletrabalho, a gente se envolve com esses assuntos e eu estou sempre à disposição, se quiser falar sobre orçamento, finanças, contabilidade, eu estou sempre à disposição para falar sobre esses assuntos, que são assuntos que realmente eu gosto de tratar, e quanto mais a gente conversa sobre isso, né, que é um assunto importante, mais a gente aprofunda e todos os processos melhoram nesse sentido. Então, obrigado pelo convite, José. Deixo aqui um abraço a todos que estão assistindo aí. Valeu. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Eu vou colocar todos os links que você falou na descrição do vídeo, colocar a tua dissertação de mestrado, PDF, o link também. E esses cursos que você falou também no YouTube, né? Eu vou também pegar os links para colocar. Isso é muito importante. Valeu, tenha uma boa quinta-feira, uma boa semana aí, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu.